2 Samuel, capítulo 9, e o verso 1. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete, perguntou Davi, e ele respondeu: sim, sou eu, teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é teu servo para te preocupares com um cão morto como eu? Amém? Repita comigo: lições de Lodebar para a vida. Literalmente, a Bíblia Sagrada é a descrição, a narrativa, a história de um processo contínuo de fuga dos homens na sua relação pessoal com Deus. E o Evangelho nada mais é do que a expressão da graça de Deus indo de encontro a esses homens para resgatá-los. A Bíblia chega a dizer que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E no Antigo Testamento nós temos esse texto que é uma expressão muito linda da graça de Deus, porque a graça, ela tem uma peculiaridade: ela desce aos lugares mais baixos da vida e da existência, para de lá resgatar aqueles que estão em estado de vergonha e de humilhação. Deus tem uma longa tradição de agir a partir de um certo modus operandi, e esse modus operandi está descrito e narrado em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, quando o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes, as desprezíveis e as que não são, para envergonhar as que são, porque em última instância tudo trata-se de graça. E alguém disse que felizes são aqueles que quando fogem, alguém vai atrás deles. Nós podemos dar um exemplo em 4 frases bem curtas que descrevem esse processo de fuga. Eu poderia descrever para você a vida de Jonas em 4 frases curtas. Basicamente, o livro de Jonas é: capítulo 1, eu não vou. Capítulo 2, tá bom, eu vou. Capítulo 3, eu estou aqui. Capítulo 4, eu sabia que não devia ter vindo. Esse sentimento está no coração, e todos nós temos processos de fuga, e por conta de termos processos de fuga, a gente sempre foge do altar de Deus quando Ele quer tratar aquilo que nos impede o crescimento. Mas eu vim aqui nesta noite na qualidade daquilo que o Novo Testamento descreve. No Novo Testamento, profeta não é aquele que está em êxtase, profeta é aquele que expõe as Escrituras, e a palavra de Deus é descrita como uma espada aguda, afiada, de 2 gumes, que vai até a divisão da alma, das juntas e medulas, e é apta para discernir os segredos do coração. Eu gosto muito de explicar esse pequeno detalhe, porque ele faz toda a diferença. Essa expressão 2 gumes, em grego é diostomos, 2 bocas. Literalmente, o que Paulo está dizendo, ou o escritor aos Hebreus está dizendo, é que quando a minha boca fala o que essa boca já falou, não tenha dúvida, você
pode estar convicto de uma coisa: Deus não está apenas aonde você está, Ele entrará na sua interioridade e estabelecerá um tempo de cura. E eu acredito nesta noite que eu vim trazer uma palavra que é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada aguda de 2 gumes, que conhece os segredos do coração e vai até a divisão da alma e do espírito. Todos nós estamos nus e patentes diante daquele cujos olhos são como chamas de fogo. Então eu quero declarar, e isso não é entusiasmo, isso é convicção bíblica: Deus vai curar você nesta noite pela sua palavra. E esse texto bíblico, ele é maravilhoso, porque ele vai descrever um processo de fuga de alguém que estava destinado à glória, à honra e à excelência. Ele era neto de rei, filho do rei, então automaticamente lhe aguardava um trono. Mas os tempos de guerra são cruéis, e o mundo antigo, ele é marcado por uma certa maldade. Algumas pessoas até sucumbem à fé quando estudam a história. A história realmente é marcada por maldade e por crueldade, mas também é marcada por intervenções graciosas de Deus. Nunca faltou a nenhuma geração expressão da graça de Deus. E como nós olhamos para esse texto, ele vai descrever a história de um menino que, por conta de uma notícia e por conta de um conflito entre reinos, ele tem as suas 2 pernas aleijadas. O texto diz que chega a notícia da guerra no palácio, foge todo mundo, porque Saul está morto e também Jonatas está morto. A lei da época dizia que se qualquer sobrevivente da dinastia anterior estivesse vivo, este reino não era um reino legítimo, era um reino usurpado. Mas quem chamou Davi para ser rei é um Deus de equidade, é um Deus de justiça. E você vai compreender porque que esse texto é uma expressão poderosa da graça no Antigo Testamento. Porque a ama de leite pega o menino para fugir e derruba-o, deixa-o cair. E o texto diz que as 2 pernas ficam aleijadas. Existem 2 pernas que movem a existência humana. Primeiro, sonhos. Não sonho no sentido, a capacidade humana de projetar-se para um amanhã incerto e que talvez não aconteça. Tem até um hino muito popular no Brasil, na música gospel, que diz: sonhos, sonhos de Deus. Não, Deus não tem sonhos. Deus tem propósitos. Deus tem projetos. E propósito e projeto é diferente de um mero sonho. Sabe por que você tem ousadia em acreditar que, mesmo vivendo os dias mais terríveis da sua vida, você pode aguardar um dia de amanhã? Porque Jó, no ápice da sua crise, ele disse: eu sei que o meu Redentor está vivo. Sabe o que é isso? Isso não é sonho, isso é projeto, isso é propósito. E como ele está vivo, a Bíblia diz que onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. O médico de Gileade, Jesus, de Isaías 53, está aqui nesta noite e ele vai curar as suas feridas. O texto diz que ele tem as 2 pernas aleijadas. Por quê? Porque o sonho de qualquer menino em Israel era tornar-se membro da cavalaria real, era frequentar o ambiente do palácio e quem sabe um dia fazer parte daqueles que estavam próximos ao rei. Porém, a lei de Moisés era muito específica, ela proibia expressamente de aleijados entrarem no terreno do templo, participar das festas sagradas. Então, literalmente, o mundo daquela criança foi totalmente anulado. Alguém que cresceu certo de um caminho que o levaria ao trono, agora vive como um fugitivo, temendo nada mais, nada menos do que a espada de Davi, porque na sua mente ele tinha convicção de que em algum momento a espada de Davi o encontraria e o mataria, para que Davi fosse então reconhecido nacionalmente como o pastor da casa de Israel. Mas ele não sabia
que no próprio processo de chamamento de Deus, acerca de Davi, havia uma mudança de paradigma naquele mundo. Deus era descrito sempre como, em termos militares, o Deus da guerra, o Deus da peleja, o Deus da porfia. Mas a partir do relacionamento de Deus com um jovem pastor dos campos frios da Palestina, Deus não é descrito mais nesses termos militares. Deus é descrito como um pastor, aquele que se sacrifica pelas ovelhas, a fim de que elas permaneçam vivas. Escute, já foi dito nesta noite, mas eu vou repetir no embalo, porque é palavra de Deus. Vinde após mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde, e encontrarei descanso para as vossas almas. Esta noite é uma noite de cura, porque a palavra de Deus, ela não tem data de validade. E eu quero profetizar sobre você as escrituras: e estes sinais seguirão aos que creem, e em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esta palavra está de pé. Deixe a sua mão levantada, porque eu sinto o Espírito da graça ministrando cura na alma, cura nas emoções. O Espírito de Deus está neste lugar. A primeira perna que quebrou-se foi a capacidade de sonhar. Não havia mais, havia no horizonte de Mefibosete uma perspectiva totalmente cinzenta, de viver fugindo e manter-se vivo até ser achado pela espada de Davi. E isso construiu nele o mais terrível e diabólico dos sentimentos, que é o sentimento de rejeição e o sentimento de medo. A rejeição, ela é uma moléstia psicológica. Ela faz com que o indivíduo que tem potencial, capacidade e habilidades olhe para si mesmo e não se reconheça como alguém portador de uma identidade. Mas isso permanece sobre mim, sobre você, até a gente ter um encontro com Deus de toda graça. Quando a gente se encontra com Jesus, se a nossa vida era torta, ela se endireita, porque o cinzel da graça trabalha sobre qualquer natureza, sobre qualquer temperamento, e tem sempre um projeto em mente. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu amo esse texto, porque esse texto ele vem do mundo dos artesãos, pastores. O que Paulo está dizendo é que Deus olha para cada pessoa deformada pela queda em Gênesis 3, mas a partir de Cristo Ele tem um projeto de torná-lo parecido com o seu Filho. Isso é fantástico, isso é assombroso. O mundo teve muitos dias importantes e fantásticos, mas estava certo Billy Graham quando disse: o maior acontecimento da história não foi quando o homem pisou na lua, foi quando o Filho de Deus pisou na terra. Terra amaldiçoada e manchada pelo pecado, mas a partir do Calvário correu um pequeno filete que tornou-se um rio caudaloso, que é o rio da graça, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Primeira perna é justamente essa perna da capacidade de sonhar, e a segunda perna é as promessas. Mefibosete era muito novo, era criança, ele tinha 5 anos, entre 5 e 9 anos, mas havia uma profunda amizade entre Davi e Jonatas. Davi sabia que Deus o queria no trono, e Jonatas sabia que por lei natural ele era o sucessor, mas ele está satisfeito com a vontade de Deus. Ele pega o seu cinto, a sua espada e diz: olha, o meu pai quer que eu seja o rei, mas Deus quer que você seja o rei. Eu só te peço uma coisa: quando você assumir o rei, se lembre da minha descendência. Eles fizeram uma aliança. Então esse texto não está falando de uma promessa de Deus sendo cumprida. É Deus lembrando um rei que fez uma promessa para um amigo e está dizendo: eu lhe coloquei numa posição de poder servir, socorrer e ajudar. Deus não exalta ninguém em nenhuma situação apenas para colocar num lugar alto. Deus te coloca em lugares altos para ampliar a sua visão e te dizer: sim,
sirva, ajude, socorra, auxilie, porque cada vez que você trabalha por um dos pequeninos do reino, o reino trabalha por você. Escute, é impressionante que há um processo de desconstrução da personalidade dessa pessoa. Ela é levada para um lugar chamado Lodebar. O mundo bíblico, ele é muito impressionante. A cultura bíblica, em especial de Israel, o Antigo Testamento, nomes de pessoas são dadas em virtude das circunstâncias. Lugares são dados em virtude das circunstâncias. Por exemplo, tem um menino em Israel que o nome dele era Icabode, porque quando foi roubado a glória, ele nasceu. Agora imagine toda vez que alguém chama o nome desse menino, Icabode. Todo mundo está consciente de que Deus não está mais no meio deles. Eles têm símbolos, têm rituais, mas Deus não está mais no meio deles. E o nome Mefibosete significa vergonha destruidora. Ele carrega um estigma que a menção do seu próprio nome reforça. Mas eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque quando Deus não muda o nome, Deus muda a história do nome. Esse texto é sobre amizade. É sobre isso. E a graça de Deus é maravilhosa. Foi dito nesta noite que Jesus chamou alguém de filha. Escute, jamais um rabino se dirige a uma mulher nesses termos. Só quem pode fazer isso é Deus. Um rabino não faz isso. Um mestre da lei não faz isso. Mas Deus faz. Deus chama órfão de filho. Deus chama sem teto de vem abrigar-se no meu pavilhão. Davi disse, Deus faz o solitário habitar em famílias e a mulher estéril ser alegre mãe de filhos. Isso não é poesia, isso é palavra de Deus. Então deixe ela invadir a sua alma e lhe dar esperança. Oh, aleluia. Observe que Lodebar, quem está me ouvindo diz amém. Lodebar transforma eu em alguém. Foi isso que aconteceu com Mefibosete. Quando Davi perde o sono e o Senhor lembra ele de uma promessa, ele chama o seu escrivão e de repente chama Ziba. Ziba não está ali por acaso. O nome Ziba significa zombador. Parece até uma novela, né? Tem um personagem mau, cruel. Em qualquer lugar tem um endemoniado, né? Tem. Qualquer lugar tem um endemoniado que se alimenta da infelicidade alheia. Mas eu louvo a Deus porque em todo lugar tem alguém que você nem percebe, mas está na brecha por sua vida. E se não tiver alguém, tem Jesus. Tem Jesus, tem Jesus, tem Jesus. Escute, lugares modificam pessoas e as deixam parecidas com o melhor ou o pior desse lugar. A minha esposa é lagiana, mas tem uma coisa, se ela for comigo para Minas Gerais, ficar uma semana, ela volta falando mineiro. Uai, falei, que é, mulher, tá doida? Né? E lugares têm a capacidade de imprimir modos de pensamento. Escute, quando a gente se acostuma com um estado de escravidão mental e psíquico, a gente acha que voar é uma doença, mas foi para a liberdade dos filhos de Deus que você foi chamado. Se você não crê, eu vou citar a Bíblia. E Ele vos transportou do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz do Filho do seu amor, para que vades como livres e vocês deem frutos e os homens glorifiquem ao Pai Celestial. Coisa boa é a gente ser amigo de gente que é livre, é alegre. Ser alegre. Eu gosto de João Batista porque João Batista era alegre. Chegaram para ele e falaram assim, rapaz, abre o olho. Jesus está com mais discípulos do que você. Está perdendo espaço. Ele disse, eu sou amigo do noivo. Estou satisfeito com isso. Que coisa maravilhosa. É que se você for estudar e saber o que é ser amigo do noivo, ele tinha trabalho para 50 anos. Então, quando a gente sabe o nosso lugar, a gente fica feliz.
E você vai ver que Mefibosete está aqui morando em Lodebar, e Lodebar tornou ele literalmente um pagão. Ele tem sangue real, mas a prova disso é que quando Davi chama ele, ele se descreve assim como cão. A pior forma, a forma mais vil de um judeu humilhar um gentio, um goi, é chamá-lo de cão. Mas não é ninguém que está chamando ele de cão, é ele que se vê como cão. A gente às vezes passa tempo em lugares que são formas culturais que modelam uma alma aleijada em nós, mas nesta noite o carpinteiro de Nazaré está neste lugar. Eu não sei há quanto tempo na tua história há traumas, há medos e há incertezas, mas você está diante de um Deus que cura, diante de um Deus que cura, diante de um Deus que cura. A mente ela é fantástica, né? Ela bloqueia memórias traumáticas. Se tiver algum psicólogo aqui, sabe que eu estou falando que é real. A memória bloqueia memórias traumáticas para que você não sofra, mas ela reaparece de outra forma, numa espécie de doença, de enfermidade, de antipatia aguda a alguma coisa que evoca aquele trauma. Mas como é bom saber que quando você caminha com Deus, Deus presta atenção naquilo que fizeram com você. Eu me lembro que eu morava em Mossoró, Rio Grande do Norte, e veio um pastor da Coreia, chamado Dr. Kim Shin-jin. Ele veio fazer um recrutamento de jovens para um treinamento missionário em Brasília, para depois levar para a Ásia. Ele fez uma série de testes, e 3 jovens foram escolhidos. Entre os 3 eu estava. Testes bem difíceis, né? E eu fui escolhido. Só que aquilo gerou uma rejeição da minha igreja comigo. E de repente deram um jeito de expulsar o homem da cidade. E eu fui disciplinado por ter ouvido ele. Eu fiquei tão abatido que aquilo mexeu com a minha vocação. Eu, um jovem solteiro, recém-saído do ateísmo, da militância marxista, de tudo que era ruim. Falei, por que não faz isso comigo? Só que quando passou-se 10 anos, já morava em Camboriú. Eu estava numa vigília de madrugada, orando. E tinha uma missionária da África, uma mulher grande, forte, que não falava uma palavra em português. Ela estava orando, ela de repente pediu para a intérprete dela me chamar. E ela me chamou e disse, ei moço, Deus mandou dizer que na Coreia, ou na Coreia, na China não precisa de missionários, mas por causa daquela humilhação, naquele dia, quando perseguiram você naquela cidade, você pensa que eu não notei? Eu notei, só por causa disso eu vou te levar lá. Passaporte já está feito. Sabe por quê? Porque quando Deus libera uma palavra sobre você, você tem que crer e acreditar. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Irmãos, obedecer a Deus não tem a ver com lógica nem com entendimento. Eu conheci um irmão, pastor William, que Deus falou para ele assim, pega as tuas poucas reservas, ele já estava envelhecido, um obreiro, e compra, tem uma rua assim, ele foi lá, era uma rua sem saída, pequenininha, mas não tinha como virar nada. Ele disse, Deus, isso aqui, é isso que tem para mim, compre. Ele comprou. De repente o plano diretor da cidade mudou. A empresa de ônibus começou a passar na frente. Aquilo deu uma supervalorizada no pequeno terreno dele. Ele pegou um investimento assim, cresceu para cima, virou em 3 apartamentos. E hoje ele tem a aposentadoria dele garantida. Sabe o que é isso? Quem te dá ordem sabe o que está fazendo. Escute, a identidade de Mefibosete, ela está estilhaçada. E eu quero que você entenda que a mesma coisa que foi negada a Mefibosete, foi negada a Davi. Por isso que Deus trabalha com Davi, cura Davi, para que Davi não reproduza na relação com Mefibosete aquilo que a sua família fez com ele. Primeiro, senso de valor próprio. O seu irmão disse, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Eu conheço a tua presunção. Senso de competência. Você não serve para nada a não ser para cuidar de ovelhas malhadas. E ovelhas malhadas da cultura bíblica eram ovelhas que não eram usadas no sacrifício. Para lá iriam pessoas vivendo algum tipo de punição familiar, ou de desgosto, ou de crises internas. Terceira coisa, senso de utilidade. Você não serve para nada que tenha utilidade social, cultural, nem espiritual. E senso de pertencimento.
pertencimento. Não era dado a ele um lugar na mesa. Por que você acha que Davi manda buscar Mefibosete para a mesa? Porque um dia ele também desejou sentar-se na mesa. E o profeta Samuel chegou na casa de Jessé, já de idade, olhou para os jovens, começou a olhar, gostou de um, disse: é esse. Deus disse: não, não é esse aí não. Não se engane, não olhe para a aparência, olhe para o coração. Quando passou todos, ele disse: acabaram-se os mancebos? Não, ainda falta o menor. Aí foi dito a mesma palavra que vai afetar como Davi vai reagir. Portanto, ninguém vai se assentar nessa mesa enquanto ele não chegar. Deus não te coloca em lugares para você ser bonito. Deus te coloca em lugares para exercer misericórdia, exercer compaixão, ser expressão viva da graça e da misericórdia encarnada em ações concretas. Amor não é sentimento. Jesus nunca disse: sinta amor. Amor é ação. Ame. Amar é pagar a luz dos outros, pagar o aluguel dos outros, socorrer os outros na sua necessidade, estender a mão para quem está fraco. Esse é Deus. Lodebar literalmente desfigurou a herança real que havia em Mefibosete e projetou nele justamente as deficiências. Quando Ziba, o zombador, é chamado: há alguém ainda da casa de Jonatas? Sim, tem um aleijado de ambos os pés. Não disse o nome. Por quê? Porque o homem mau é assim, ele projeta os meus defeitos. Eu carrego comigo uma frase atribuída a Charles Rod Spurgeon, e eu vou mandá-la cravejar em madeira para ficar no meu espaço de estudo. Spurgeon dizia assim: não fique triste quando alguém falar mal de você. Você é pior do que isso. Mas a graça lhe achou e disse: venha para a mesa, venha para a comunhão, venha para ser servido e também para servir, porque este reino é um reino de servos, e servir é a natureza intrínseca do reino. Quem não gosta de servir não nasceu de novo, mas quem nasceu de novo ama servir. Quem não nasceu de novo tem uma lógica: o que é que eu vou ganhar com isso? Quem nasceu de novo tem uma outra lógica: onde é que eu posso ajudar? E eu tenho certeza que eu estou falando para gente que nasceu de novo, amém? Veja, para Ziba não se trata mais de um neto de Saul, mas de um aleijado. É impressionante como cada um de nós, e todos nós, carregamos aleijaduras secretas. É impressionante que Mefibosete, ele tem aleijaduras físicas, mas aleijaduras físicas se tornaram em aleijaduras da alma. O nome disso em psicologia é somatização. Uma alma angustiada, essa angústia se somatiza. Mas eu tenho uma palavra de Deus, pílula da palavra de Deus: muitas são as angústias do justo, mas o Senhor de todas a livra. Livrar aqui é literalmente não permitir que você fique dentro de uma cadeia mental, psicológica, emocional. Escute, nós vivemos num século de doença, e os estudiosos dizem que a terceira onda da pandemia será uma onda de distúrbios psíquicos, de doenças mentais. Mas eu estou declarando que eu e a minha casa estaremos debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro de Deus. Ah, que lugar seguro! O melhor bunker da terra é fraco e frágil, porque um míssil teleguiado pode achá-lo, mas se você está escondido debaixo do sangue de Cristo, você pode entender o que Paulo disse: a minha vida está escondida com Deus em Cristo. Aí eu acrescento uma pequena nota de rodapé pessoal: duvido o diabo lhe encontrar quando Deus lhe esconder, e quando Deus esconde, esconde para sobreviver. Se você está vivo, se você sobreviveu à pandemia, Deus já lhe arrancou de Lodebar. Ele está dizendo: sente-se na mesa, aprenda a ser servido e aprenda também a servir. Deus usa as situações mais inusitadas possíveis. Há poucos dias eu fui sair para caminhar. Não é fácil manter-se fofo assim, né? E eu me lembro que eu passei de frente à padaria, eu senti vontade de entrar, mas por que? Não levei carteira, nada. Tinha um senhor forte,
ele pediu uma pizza grande com a esposa. Depois eu descobri que eles eram da igreja presbiteriana. Ele era um presbítero da igreja presbiteriana. E também ela pediu enfim, pediram algumas coisas lá. Eu me aproximei do balcão assim, eu falei, sim, Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui? O Senhor disse, pague a conta deles. Eu falei, moça, quanto é que deu a conta deles? A moça começou a chorar, disse assim, por que você está fazendo isso? Você é crente? Sou pastor, minha filha. Eu saí de casa hoje. Eu cresci na igreja, mas estou desviado há muito tempo. E eu saí de casa hoje. Deus, se tu existe e me ama, fala daquele modo antigo, que as pessoas contavam testemunhos. A outra já veio correndo e disse assim, ora por mim também que eu sou desviada. Eu paguei a conta e fui fazer minha caminhada. E aquilo foi uma resposta de Deus para aqueles irmãos. Eu nunca falei com eles sobre isso, nem quero falar, sabe por quê? Porque eu não estou para tentar entender o que Deus está fazendo, eu estou para obedecê-lo. Como disse Lutero, Deus, que eu possa obedecer sem questionar, porque nas ordens de Deus não se trata de lógica, se trata de propósito. Deus sabe o que está fazendo. Quando Deus lhe orientar a fazer algo, não tenha medo, ainda que fuja a lógica de mercado, a lógica da bolsa de valores. Se quem está te instruindo é o Espírito Santo, você prospera em qualquer lugar. Aliás, Deus tem um negócio de mandar a gente fazer coisa em tempo difícil. Estava todo mundo indo embora para a Babilônia. Deus disse para Jeremias, não, você não vai. Você vai comprar um terreno aqui, porque eu vou restaurar este lugar, e você vai estar vivo e debaixo de um teto para ver. Eu preciso terminar, irmãos. Olha aqui para mim. Toda aleijadura não tratada estabelece endereços e destinos. Se você deixar Deus tratar os teus traumas, Deus lhe coloca na sua mesa, na sua companhia e na sua comunhão. Aquele que vem para o reino da graça, para o reino de Deus, mas não deixa Deus curá-lo, corre o risco de voltar para os antigos endereços de dor e de medo. Mas nesta noite você vai dizer para a sua alma, Lodebar nunca mais. Levante a mão. Lodebar nunca mais. Lodebar nunca mais. Ele nos arrancou de um tremendal de lama, de um charco de lodo, nos deu um banho da graça, colocou um novo cântico em tua boca. Tá difícil, tá, mas é só um momento. Tá difícil, tá, mas passa. Tá difícil, tá, mas por trás disso existe propósito. Tá difícil, tá, mas Deus está trabalhando. Tá difícil, tá, mas você não vai sair a mesma pessoa dessa situação e desse processo. Você vai sair como Jó. Deus diz em Jó 1:8, aí está o homem mais justo, íntegro da terra. Mas em 42 Jó disse, eu te conhecia só de ouvir falar. É o processo. Entenda, você não vai morrer desta situação. Já foi feito um convite para você. Venha à presença do rei, porque na presença do rei tem restituição, tem misericórdia e tem vida nova. Mas eu preciso dizer isso. Quando ele chega diante de Davi, ele diz o seguinte, quem sou eu? Quando Davi pergunta, Mefibosete, sim, teu servo. Olha aqui para mim, eu não estou inventando isso. Eu às vezes eu tenho que falar algumas coisas. Eu trabalho com hermenêutica, com interpretação da Bíblia, então eu não estou inventando isso. Ele não está dizendo isso, teu servo. Ele fugiu disso durante 38 anos, porque ele tinha medo de morrer. A lei marcial dizia que ele tinha que morrer. Só que a primeira coisa que Deus faz é usar a boca de Davi para curar ele. Sabe por quê? Porque o maior sentimento dele era medo. Fugindo, 32 a 38 anos. Quando Mefibosete entra na sala do rei, sabe o que é a primeira coisa que Davi diz? Não tenha medo. Ele já entrou sendo curado. Curou-se. Agora se assente aí. Ele diz que é servo. Mas por quê? Porque ele está tentando forçar uma adoração para sobreviver. Mas na adoração não cabe o medo, cabe a entrega. Não adore apenas para sobreviver, adore porque você está vivo em Cristo. Eu quero orar por sua vida.
Ó Deus, eu te louvo, Senhor, porque a toalha da graça nesta noite cobre as nossas alejaduras. Nós não vamos olhar para ela, nós vamos ter os olhos fitos no Rei que está na ponta da mesa, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da vossa fé. Deus, eu preguei a tua palavra e eu disse que a tua palavra é como uma espada afiada e aguda de 2 gumes, que vai até a divisão da alma, das juntas e medulas, e é apta para discernir os segredos do coração. Meu Deus, existem histórias, vivências, medos, traumas, incertezas que estão com essas pessoas e faz parte da história delas, mas eu estou levantando a minha mão debaixo da autoridade do teu nome para declarar um tempo de cura, um tempo de restauração. Eu estou declarando que você não vai ficar orbitando em torno do seu trauma, você vai romper esse ciclo vicioso. O Senhor está dizendo: eu estou te arrancando dessa cultura maligna de Lodebar, que te mantém cativa do medo e de uma percepção errada de si, de uma percepção ruim de si mesma. Eu estou te chamando nesta noite de filha e de filho. Você está sendo adotado pelo Deus de toda a graça. Deixa a mão levantada. Eu sinto um tempo de cura nesta palavra.